As Lisa and I travel on assignment Quando throughout Lisa e eu viajamos em designações por todo o mundo, apreciamos o privilégio de nos encontrar com vocês em congregações grandes e pequenas. Sua devoção à obra do Senhor nos fortalece e é um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Voltamos para casa depois de cada viagem nos perguntando se conseguimos oferecer tanto quanto recebemos. Quando viajamos, temos pouco tempo para conhecer pontos turísticos. No entanto, sempre que possível, dedico alguns momentos a uma paixão particular. Interesso-me por arquitetura e design e tenho um fascínio especial por pontes. As pontes suspensas me encantam. Seja Rainbow Bridge em Tóquio, a Tsing-Ma Bridge em Hong Kong, a Tower Bridge em Londres ou outras que já vi, fico admirado com a genial engenharia desenvolvida nessas estruturas complicadas. As pontes nos levam a lugares que de outra forma não poderíamos ir. Antes de eu continuar, gostaria de mencionar que depois de eu preparar esta mensagem, um trágico acidente envolvendo uma ponte aconteceu na cidade de Baltimore. Lamentamos a perda das pessoas envolvidas e prestamos nossas condolências às famílias afetadas. Recentemente, uma designação de conferência me levou à Califórnia, onde mais uma vez atravessei a icônica Golden Gate Bridge, que é considerada uma maravilha da engenharia mundial. Essa estrutura monumental combina uma forma deslumbrante, um propósito funcional e uma engenharia magistral. É uma ponte suspensa clássica, com duas torres sustentadas por pilares maciços. As colossais e majestosas torres gêmeas que sustentam o peso e se elevam acima do oceano foram os primeiros elementos a serem construídos. Juntos, elas suportam a carga dos cabos de suspensão principais, que se estendem de um lado ao outro, assim como a carga dos cabos verticais que sustentam a pista na parte de baixo. A extraordinária capacidade de estabilização, o poder da torre, é a mágica por trás da engenharia da ponte. As imagens do início da construção da ponte são um testemunho desse princípio da engenharia. Cada elemento da ponte é suportado pelas torres simétricas, ambas interdependentemente conectadas entre si. Quando a ponte é construída com suas poderosas torres firmemente posicionadas e os pilares ancorados em um alicerce de concreto, ela se torna uma imagem de força e beleza. Hoje, através das lentes do Evangelho, eu os convido a olhar para essa ponte imponente com suas altas torres gêmeas construídas sobre um alicerce sólido. No final do ministério de Jesus Cristo, durante o que hoje chamamos de Semana Santa, um fariseu que era doutor da lei fez ao Salvador uma pergunta que ele sabia que era quase impossível de se responder. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O doutor, para o experimentar e buscando uma resposta com base jurídica, com intenção aparentemente enganosa, recebeu uma resposta genuína, sagrada e divina. Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Voltando à nossa analogia da ponte, esta é a primeira torre. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a segunda torre. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estes são os demais elementos da ponte. Vamos examinar cada um dos dois grandes mandamentos revelados e citados na resposta de Jesus Cristo. Ao fazermos isso, que tenhamos em mente a imagem da magnífica ponte suspensa. O primeiro mandamento é amar ao Senhor de todo o coração, alma e pensamento. Nessa resposta, Jesus Cristo condensa a essência da lei incorporada nos ensinamentos sagrados do Velho Testamento. Amar ao Senhor é algo que se concentra primeiramente em seu coração, sua própria natureza. O Senhor pede que vocês amem de toda a sua alma, todo o seu ser consagrado e, finalmente, amem de todo o seu pensamento, sua inteligência e seu intelecto. Para Deus, o amor não é limitado ou finito, ele é infinito e eterno. Para mim, a aplicação do primeiro grande mandamento às vezes pode parecer abstrata, até mesmo intimidadora. Felizmente, quando pondero sobre outros ensinamentos de Jesus, esse mandamento se torna muito mais compreensível. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso eu consigo fazer. Consigo amar o Pai Celestial e Jesus Cristo, o que me leva à oração, ao estudo das Escrituras e à adoração no templo.
Amamos o Pai e o Filho por meio do pagamento do dízimo. Ao santificarmos o dia do Senhor, ao termos uma vida virtuosa e casta e ao sermos obedientes. Amar ao Senhor é algo que é geralmente medido em pequenos atos diários, passos no caminho do convênio. Para os jovens, usar as mídias sociais para edificar em vez de destruir, sair de uma festa, de um filme ou de uma atividade que conflitem com seus padrões, mostrar reverência pelas coisas sagradas. Reflitam sobre esse terno exemplo. Nos domingos de jejum, Vence e eu batíamos a porta de uma casa pequena e humilde. Nós e outros diáconos do quórum já esperávamos ouvir as palavras "por favor, entrem", ditas de modo acolhedor, com um forte sotaque alemão, altas o suficiente para as ouvirmos do outro lado da porta. A irmã Mueller era uma das várias viúvas imigrantes na ala. Ela não conseguia nos atender com muita facilidade, pois sua visão era debilitada. Quando entrávamos naquela casa com pouca iluminação, ela nos cumprimentava com perguntas gentis. Qual é o nome de vocês? Como vocês estão? Vocês amam o Senhor? Respondíamos às perguntas e mencionávamos que tínhamos ido receber sua oferta de jejum. Apesar de nossa pouca idade, suas difíceis circunstâncias ficavam rapidamente aparentes e sua resposta cheia de fé nos tocava profundamente. Coloquei uma moeda em cima do balcão esta manhã. Sinto-me muito grata por fazer essa oferta de jejum. Vocês poderiam, por gentileza, colocar a moeda no envelope e preencher minha papeleta da oferta de jejum? O amor dela pelo Senhor elevava a nossa fé toda vez que saíamos de sua casa. O rei Benjamim prometeu um poder notável para aqueles que seguissem o primeiro grande mandamento. Quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eis que são abençoados em todas as coisas, e se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu em um estado de felicidade sem fim. Jesus então disse: "E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo." Esta é a segunda torre da ponte. Aqui Jesus faz uma ponte entre nosso olhar celestial, de amar ao Senhor, e nosso olhar terreno, de amar nossos semelhantes. Um é interdependente do outro. O amor ao Senhor não é completo se negligenciarmos nosso próximo. Esse amor que externamos inclui todos os filhos de Deus, a despeito de gênero, classe social, raça, sexualidade, renda, idade ou etnia. Buscamos aqueles que estão feridos e angustiados, os marginalizados, pois todos são iguais perante Deus. Socorremos os fracos, erguemos as mãos que pendem e fortalecemos os joelhos enfraquecidos. Reflitam sobre este exemplo. O irmão Evans ficou surpreso quando se sentiu inspirado a parar o carro e a se dirigir à casa de uma família desconhecida. Quando uma mãe viúva com mais de 10 filhos atendeu a porta, a difícil situação e as grandes necessidades da família se tornaram evidentes para ele. A primeira era simples: pintar a casa deles, algo que foi seguido por muitos anos de ministração temporal e espiritual. Posteriormente, aquela mãe agradecida escreveu sobre seu amigo que foi enviado pelo céu. Você passou sua vida ajudando os mais humildes. Eu gostaria muito de ouvir as coisas que o Senhor tenha a lhe dizer ao expressar a gratidão dele pelo bem que você fez financeira e espiritualmente para as pessoas das quais somente você e ele sabem da existência. Obrigado por nos abençoar de tantas maneiras, pelos missionários que você enviou à nossa casa. Muitas vezes me pergunto se o Senhor escolheu exclusivamente você ou se você foi o único que ouviu. Amar ao próximo inclui atos de bondade e de serviço, semelhantes aos de Cristo. Vocês podem deixar de lado os rancores, perdoar os inimigos, acolher seus vizinhos, ministrar a eles e ajudar os idosos? Cada um de vocês se sentirá inspirado ao construir sua própria torre de amor ao próximo. O presidente Nelson ensinou: ajudar os outros, fazer um esforço consciente para cuidar das pessoas, tanto quanto ou mais do que cuidamos de nós mesmos, é nossa alegria, especialmente quando não é conveniente e quando nos tira de nossa zona de conforto.
Viver esse segundo mandamento é a chave para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Jesus ensinou posteriormente: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é muito instrutivo. Há uma importante interdependência entre amar ao Senhor e amar ao próximo. Para que a Golden Gate Bridge desempenhe a função para a qual foi projetada, ambas as torres são igualmente fortes e têm igual poder de suportar o peso dos cabos de suspensão, da pista e do tráfego que cruza as pontes. Sem essa simetria proporcionada pela engenharia, a estrutura da ponte poderia ficar comprometida, podendo levá-la até mesmo a desabar. Para que qualquer ponte suspensa cumpra sua função, as torres devem funcionar juntas em total harmonia. Semelhantemente, nossa capacidade de seguir a Jesus depende de nossa força e de nosso poder para viver o primeiro e o segundo mandamentos com equilíbrio e igual devoção a ambos. A crescente contenda no mundo sugere, entretanto, que às vezes deixamos de ver essas coisas ou de nos lembrar delas. Algumas pessoas estão tão concentradas em cumprir os mandamentos que demonstram pouca tolerância com aquelas a quem consideram menos justas. Algumas pessoas acham difícil amar aquelas que escolhem viver sua vida fora do convênio ou até mesmo sem qualquer envolvimento com religião. Por outro lado, há aquelas que enfatizam a importância de amar ao próximo, mas deixam de reconhecer que todos nós somos responsáveis perante Deus. Algumas recusam totalmente o conceito de que exista algo como verdade absoluta, ou certo e errado, e que a única coisa exigida de nós é a tolerância e a aceitação total das escolhas de outras pessoas. Qualquer um desses desequilíbrios pode fazer com que sua ponte espiritual fique inclinada e até caia. O presidente Oaks descreveu essa questão quando disse: somos ordenados a amar todas as pessoas, uma vez que a parábola do bom samaritano diz que todos são o nosso próximo. No entanto, o zelo ao guardar esse segundo mandamento não pode fazer com que nos esqueçamos do primeiro: amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento. A questão para cada um de nós é como construímos nossa própria ponte de fé e devoção, erguendo altas torres de amor a Deus e ao próximo. Bem, basta começar. Nossos esforços iniciais podem ser um plano anotado em um guardanapo ou um projeto em estágio inicial da ponte que esperamos construir. Eles podem consistir em algumas metas realistas para entender mais o Evangelho do Senhor ou prometer julgar menos as outras pessoas. Ninguém é jovem ou velho demais para começar. Com o passar do tempo, um bom planejamento ponderado e em espírito de oração. Ideias simples são refinadas. Novas ações se tornam hábitos. Os primeiros rascunhos se transformam em projetos aperfeiçoados. Construímos nossa ponte espiritual pessoal, com o coração e a mente dedicados ao Pai Celestial e a seu Filho unigênito, bem como a nossos irmãos e a nossas irmãs, com quem nos divertimos, trabalhamos e convivemos. Nos próximos dias, quando vocês passarem por uma majestosa ponte suspensa, ou mesmo quando virem uma foto de suas torres imponentes, convido-os a se lembrar dos 2 grandes mandamentos descritos por Jesus no Novo Testamento. Que as instruções do Senhor nos inspirem. Que nosso coração e nossa mente sejam elevados, para amarmos ao Senhor e que externemos nosso amor ao próximo. Que isso fortaleça nossa fé em Jesus Cristo e em sua expiação, da qual presto testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém.